Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. E hoje, né, nesse clima de Copa, eu vou falar de uma coisa que a FIFA tá querendo fazer já há um bom tempo aí, uma loucura aí deles, que eu acho assim muito absurdo. E eu vi uma pessoa, né, aí o Rica Perrone comentando e eu também não deixei de concordar aqui nessa minha opinião. Porque é o seguinte, a FIFA tá querendo fazer Copas do Mundo futuras aí com pelo menos 64 seleções. Ou seja, colocar aí na reta mais 32 e fazer um torneio mais inchado. Mas o problema não é só o calendário, não é só um torneio como esse que ficaria inchado. Mas pensem aí comigo, será que hoje, no mundo do futebol, a gente tem pelo menos, umas 16 seleções de elite? Porque assim, se você juntar as campeões mundiais, são 8, né? Que é Brasil, Argentina, Uruguai, Espanha, né? E Brasil, Argentina, Uruguai, Espanha. Aí eu posso botar Itália, Inglaterra, França e eu posso botar aqui também a Alemanha. 8 seleções que já ganharam títulos aí nos quase ou mais de 90 anos que existem Copas, porque essa Copa aqui do Catar é a 22ª edição de Copas. E o que acontece? Se você tirar as campeões mundiais e tentar puxar as seleções de fato de elite, você vai conseguir colocar a Holanda, vai conseguir colocar uma Colômbia, vai tentar ali puxar a muita custa também uma outra seleção, a Bélgica, e subsequentemente, sei lá, vai tentar puxar outra grande seleção aqui que eu posso pensar. Nem sei na verdade, talvez Portugal por ter uma geração bem distribuída e bem interessante, com o João Félix e outros caras aí. Só que se você for tentar puxar pela capivara de fato, você vai concluir no máximo essas 12. E a muita custa alguma outra seleção aí que possa despontar. Mas na real, não tem condição um campeonato mundial de futebol com 64 seleções. Até porque não existem pelo menos umas 15 ou 16, melhor dizendo, seleções de elite, seleções que ou foram campeões mundiais, como as 8 citadas, ou pelo menos que cheguem numa final, tenham uma constância de ter ótimos resultados numa Copa do Mundo, de chegar sempre nas cabeças, numa semifinal, umas oitavas de final, ou até mesmo chegar numa final de maneira constante, como foi o Brasil entre 94 e 2002. Então, não se tem tantas seleções tradicionais. Times, clubes de futebol, nem sei, até porque também o campeonato seria além de inchado, junto com o calendário e não faria tanto sentido por conta de logística. Mas seleções é um negócio assim que fica muito restrito. Como diz o próprio nome, seleção, são os melhores em tese daquele país que, vamos convenhamos aqui, né? O nosso país não teve muita coisa desse tipo não, até porque o Gabigol ficou de fora, né? Ficou nos suplentes da questão, digamos assim. Mas enfim, então eu concordo muito aliás, discordo muito da FIFA, melhor dizendo, justamente por esse fato, porque não tem 15 seleções pelo menos, ou 16 seleções que possa fechar aí umas oitavas de final, que seja realmente acirrada, disputada. Poxa, seleções africanas aqui, eles estão sofrendo. Eu acho que a melhorzinha que não está na Copa é o Egito, por causa do Salah. E, subsequentemente, outra que eu posso puxar aqui seria o Marrocos, que tem o Hakim. E depois não tem mais seleção nenhuma. Se você puxar, são pequenas seleções, República Tcheca, Croácia, que você pode falar que tem um Modric e tal, mas é um tipo de seleção que já está mais envelhecida. Você pode puxar aqui a Suíça, que tem Xhaka e Shaqiri, mas eles não vão jogar para sempre, né? Outra aqui que você pode puxar aqui, sei lá, você pode puxar aí outras seleções, como a Finlândia, sei lá, a Suécia, que tinha o Ibrahimovic, mas você sabe, né? Ninguém é de ferro e a idade passa para todo mundo. Então, meus amigos, a gente tem que entender essa parada. Não tem condição de botar 64 seleções numa Copa. Não tem. É melhor que fiquem mesmo 32, que é uma coisa seletivada, é uma coisa de qualidade, e subsequentemente a gente vai vendo ao longo do tempo as seleções realmente despontarem, quem sabe se tornarem potências, essas coisas todas. Só que a gente tem que entender
que essa questão de tentar colocar 64 seleções é só depois de muito tempo. E olhe lá, se de fato alguns países, como esses que eu citei anteriormente, até outros que eu não citei, possam de fato despontar no cenário mundial e aí sim se fazerem potências do futebol. Porque, meu amigo, não tem condição de maneira nenhuma, porque os calendários já são inchados, os campeonatos aí afora. Esses campeonatos europeus, alguns sul-americanos, como o próprio campeonato no Brasil, os campeonatos, né? Porque só um time, por exemplo, como o Ceará, que foi esse ano, disputou Campeonato Cearense, disputou Copa do Brasil, disputou Copa do Nordeste, Brasileirão e Sul-Americano, ou seja, foram 5 torneios. E se você bota aí é para mais de 50 jogos. Um cara, por exemplo, como o Messi, que joga na Europa, que o time joga Champions League, joga Campeonato Francês, Copa da França e afins, o cara joga 52 jogos no normal. Aí você imagina tentar inserir 64 seleções dentro de uma Copa do Mundo. O nível cai, o nível fica assim, fica um abismo entre os campeões mundiais, aquelas que têm certa tradição, mas ainda não ganharam seus títulos, e todo o resto. Tá entendendo como é a situação e a coisa? Então eu discordo muito da FIFA, justamente porque a Copa do Mundo ela é a seleção natural do futebol mundial. Então não tem condição nenhuma. Óbvio, né? Se você tivesse aí uma lista de pelo menos 10 a 15 países que de fato nos últimos anos, ou nas últimas Copas pelo menos, tivessem despontado, ido ali para as cabeças, tivessem uma constante de fato de trabalho, porque até mesmo treinar uma seleção e jogar na mesma é muito difícil, aí eu poderia até dizer, pode ser que vale a pena, inclui aí mais umas 10 seleções que pode ser que dê bom, mas incluir mais 32 seleções para fazer apenas joguete político, não dá certo. Isso perde qualidade do espetáculo e subsequentemente defasa um torneio tão interessante e tão bacana quanto a Copa do Mundo. Tudo bem? Então é isso. Se você gostou do meu vídeo aqui, curte e compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo. É porque eu estou acostumado a fazer isso nas outras redes sociais, como o TikTok. Então deixa teu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você, se você concorda, se você discorda. Então deixa teu comentário aqui embaixo para poder ajudar aqui o meu canal. E curte aqui meus vídeos e clica no botão de se inscrever, que de vez em quando vou deixar aqui conteúdo para vocês, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.